do Sabatina Geek e da Liga Ruda Mônica também, porque essa entrevista aqui é a primeira entrevista que eu vou fazer para o canal Liga Ruda Mônica. A gente não sabe se ela vai ser feita em uma parte, 2 ou 3, ou até 4, dependendo de como for a conversa hoje. Então eu gostaria que você se inscrevesse nesses dois canais para dar uma força aí pra gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Se inscreve, compartilhe os vídeos, dá uma forcinha pra gente aí, tá bom? Hoje eu vou conversar com o Marcos Venceslau. Muita gente já está sabendo do projeto Liga Ruda Mônica 2, né? Que é um projeto onde pela primeira vez nas histórias que eu escrevo, eu já tenho 7 livros publicados, né? São 5 histórias escritas. 7 livros publicados, e porque eu fiz uma compilação para fazer um volume maior para as pessoas poderem ler a história toda. Essas histórias estão gratuitamente disponíveis em PDF, elas também estão no Wattpad para ler, que eu estou fazendo eu estou arrumando essas histórias e estou colocando assim sempre que eu posto um capítulo novo no Wattpad, com algumas correções ortográficas, algumas correções gramaticais e tal. E uma vez por semana eu estou colocando no Inspired a versão remake, tá? E em novembro de 2021 eu vou estar lançando um novo livro, que pela primeira vez eu vou fazer um crossover literário com os personagens da Liga Ruda Mônica, com personagens de quadrinhos de outros universos. E o Marcos Venceslau está me dando a honra de colocar aí ele disponibilizou gentilmente aí os personagens dele, que são fantásticos. Eu tô conhecendo agora, tô me apaixonando por eles. Aliás, já tenho capítulos escritos com esses personagens. Nós vamos falar um pouquinho desses personagens agora, tá bom? Que são piratas. Verdade, eu nunca trabalhei com piratas nas histórias que eu escrevo. Eu tô amando as ideias que estão me vindo agora durante a produção do livro para colocar piratas na história. Tá ficando muito legal, galera. E o Marcos vai falar pra gente um pouquinho desses piratas, desses personagens. Primeiro, Marcão, eu quero, antes de você falar, te agradecer aí por você ter aceito o convite para a entrevista. Eu tenho certeza que essa entrevista vai fazer as pessoas se apaixonarem pelos seus personagens, assim como eu estou me apaixonando, e conhecerem esses personagens antes de ler o livro, quando ele ficar pronto, para quando esses personagens aparecerem no livro, elas já saberem sobre cada um deles. Então, dá um salve pra galera. Você já fez entrevistas comigo antes, lá no canal Sabatina Geek, que essa entrevista tá indo pra Liga Ruda Mônica, mas faz assim um breve resumo assim para se apresentar. Fala teu nome, a cidade de onde você tá falando, e vamos começar a falar dos seus piratas. Já pode mandar brasa aí, Marcão. Opa! E aí, Demétrio? E aí, pessoal? Primeiro, assim, obrigado pelo convite, né? Por estar utilizando os piratas, e foi uma surpresa para mim, porque a Liga Ruda Mônica é mais na linha dos super-heróis. E os piratas, na verdade, são os anti-heróis, né? Eles não têm nada a ver de salvar o mundo, pelo contrário, eles querem salvar a vida deles, eles querem ter o ouro no bolso, né? E então eu achei assim muito, muito curioso esse convite, e estou curioso para ver o que o Demétrio está escrevendo, né? Então, eu sou artista plástico, né, de formação, e depois eu comecei a trabalhar muito com ilustração, cartoon, charge, e depois que eu fui entrar nos quadrinhos, né? E inclusive eu comecei a dar aula de quadrinhos, como eu sou professor também, comecei a dar aula de quadrinhos, que é uma coisa que sempre foi minha paixão, as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ler. E aí eu comecei a fazer os quadrinhos, né? Foi um processo meio ao contrário, as pessoas começam com quadrinho, depois vão dar aula, eu fiz ao contrário. E eu comecei os piratas nessa ideia dos quadrinhos, né? Eu comecei com os piratas. Foi dentro de um grupo, a gente tinha um grupo de estudo de quadrinhos, de conversar sobre quadrinhos, um núcleo, e aí vamos fazer um fanzine, vamos divulgar, e nós criamos um fanzine subterrâneo, e ficou muito famoso na época, isso foi 2004, né?
E aí a ideia era a gente estar colocando quadrinhos. E eu nunca tinha feito, né? Eu fazia cartoon, fazia tirinha no máximo, tirinha, que também é um quadrinho, mas assim, historinhas compridas nunca tinha feito. Mas eu tinha um ano antes uma ideia do personagem Piratas, que é uma coisa assim que tem a ver com a minha infância, que eu assistia muitos esses filmes, e eu gosto dessa coisa da aventura, né? Desse jeito do pirata, que ele é feroz, mas ele é descompromissado, ele quer vida boa, né? Mas, então, assim, isso que eu achava interessante. Então, um ano antes eu tinha essa ideia, né? Dos piratas, e aí quando surgiu assim, não, tem que fazer uma historinha, tá? Como eu vinha muito dessa linha dos cartoons, a primeira história que eu fiz, assim, aí saía uma página por fanzine, né? Cada fanzine que a gente editava tinha uma página. Nós fizemos o Subterrâneo, na época ficou bem famoso, que nós fizemos 50 números, né? Era editado duas vezes, uma vez cada 2 meses, era bimestral, foi regular. Então, 50 números deu 8 anos e meio publicando o fanzine, né? Foi bem interessante isso daí. E aí, a primeira história que eu fiz dos Piratas foram 10 páginas, e cada página, né? Isso já vinha do meu costume de cartoon. Cada página ele se encerrava numa piadinha ou em alguma coisa, ele tinha um fim. Mas na página seguinte ele continuava a história, né? Então eu comecei fazendo quadrinhos assim. E a cada página era uma coisa só, né? Tinha poucos, não tinha muita divisão de quadro, né? Eu estava aprendendo, começando, né? Mas é sempre essa ideia de ter a piadinha, de ter um assunto, encerrar o assunto, né? E aí começou, aí eu fui... E aí, assim, eu tinha essa ideia dos piratas, de como seriam, mas na hora que você começa a trabalhar uma história, eu tinha, na verdade, na cabeça um pirata. Nem é um dos principais que eu mais utilizo, mas não é o principal, não é o capitão, por exemplo, é um outro, né? E aí, na medida que eu fui fazendo as histórias, logo já teve que surgir o capitão, aí eu fui criando ele, e a gente vai surgindo, e surgiram 12 piratas, né? Tem alguns que aparecem mais, tem uns 4 ou 5 que aparecem bastante, e tem outros um pouco, de vez em quando. Isso muito depende da história, depende das características do pirata, de como que ele age, como que ele reage às situações, que situação que ele se mete, né? Tudo isso. E tem outros que aparecem muito pouco, né? Então, por exemplo, tem um menino pirata que aparece, acho que 2 vezes, muito raro, mas é bem importante. Tem uma tirinha aí, depois o Demétrio mostra, que é o menininho perguntando para o capitão quantas pessoas a gente precisa para tomar o Brasil? Né? Aí o capitão fala, uma. Aí ele fala, então é uma pessoa muito corajosa. Não, não. Uma pessoa que entende de marketing. Muito legal. Eu estou ressuscitando essa tira, que foi em 2008, estou colocando na internet de novo, estou colocando nos grupos, e está fazendo sucesso de novo, porque ela é atual, né? O que está tomando o Brasil? É um marqueteiro, não é um... Verdade. E Não é principalmente um o político agora, né? O marketing político. Agora está na hora, né? Está na fase da política. Exatamente Agora, isso. maravilha. Pessoal, é o seguinte, vou falar um pouquinho da participação dos personagens do Marcos no próximo livro. Eu escrevo histórias de super-heróis na literatura. Eu acabei caindo nos quadrinhos de paraquedas, quando o Rudamon ele fez a sua primeira participação numa história em quadrinho, no projeto Alpha Primeira Ordem. Foi aí que eu comecei a interagir mais com a galera dos quadrinhos, conhecer artistas e fiquei estimulado até em fazer um canal para servir de veículo para divulgar o trabalho desses artistas, né?
E o Sabatina Geek agora é a casa do quadrinista brasileiro, ela está passando por uma reforma, né? A maioria dos vídeos foram retirados, mas eu estou trabalhando as métricas dele, estou criando capinhas novas e estou soltando aos poucos esses vídeos. Logo, logo estão todos eles de volta. Fiquem tranquilos que eu não surtei e não eliminei o canal, tá? Aliás, muita gente já está sabendo disso, porque o canal está ficando mais bonito, está ficando mais apresentável, o layout dele está mais legal, está aparecendo organizadinhas playlists para a pessoa que for assistir encontrar mais fácil, porque o canal estava meio bagunçado antes, né? Eu fazia as lives, jogava, deixava as lives lá. E malemar eu colocava um título e uma descrição. Então, as pessoas que entravam no canal, elas ficavam meio perdidas. Então, por conta dessa quarentena e por conta de toda essa confusão que deu por causa do Covid, eu acabei tirando esses vídeos do ar e estou arrumando ele aos poucos. Como a gente não tem pressa aqui, a gente prefere a qualidade do que a quantidade, o canal aos pouquinhos está voltando ao normal, está ficando legal. E esse canal agora, o Liga Rudamônica, é um canal novo. Por quê? Porque o Sabatina Geek ele vai ter uma reformulação nas estruturas dos seus programas, né? Eu vou continuar divulgando artistas nacionais lá, com certeza. 80% do trabalho lá vai ser esse. Mas é um canal geek. E como todo canal geek, eu preciso dar uma diversificada nos assuntos para não ficar focando só em quadrinhos, né? Porque o universo geek ele vai muito além dos quadrinhos, né? E esse canal Liga Rudamônica, ele é para divulgar super-heróis brasileiros, tá? Não vou divulgar super-herói de outro país aqui no Liga Rudamônica. E para divulgar trabalhos literários que têm conexão com o universo geek, né? Então sempre vai ter quadrinista aqui, por quê? Porque a gente vai fazer uma ponte aí entre a literatura e os quadrinhos, né? Porque eu acho legal unir as duas coisas, porque que nem tem gente que gosta só de literatura, tem gente que gosta só de quadrinho e tem gente que gosta dos dois. Quando você faz um crossover misturando personagens de quadrinhos com personagens de literatura, você acaba despertando a curiosidade das pessoas. Por exemplo, você joga no livro lá determinados personagens. Essas pessoas vão querer ir atrás do quadrinho, e às vezes elas nem leem quadrinhos, elas gostam só de livros, mas vão acabar querendo ler o quadrinho porque gostou do personagem no livro. Isso estimula a pessoa a ler o quadrinho também. E vice-versa. Quando um personagem meu, por exemplo, aparece em história em quadrinho, em crossovers, por exemplo, a pessoa acaba querendo indo para o meu livro. Muita gente já foi ler o meu livro porque viu o Rudamon em algumas histórias em quadrinhos. E a questão dos piratas é o seguinte, um romance, ele é muito legal, adoro escrever romances, porque no romance você põe de tudo. No romance você tem drama, você tem suspense, você tem ação, você tem humor. E a participação dos piratas nessa história, olha, colocar pirata nessa história, eu vou dizer que os piratas são a base dessa história. Eu não vou poder dar muito spoiler aqui, né, que o livro ainda está em produção. Aliás, até o próprio Marcão aí tá um dos mais curiosos aí para saber o que eu estou fazendo com os personagens dele, né? Mas podem ficar tranquilo, e vocês todos que estão com personagens aí nesse crossover, porque eu estou tratando o personagem de vocês com o máximo de carinho possível e trabalhando para que as pessoas se apaixonem por eles enquanto elas estiverem lendo a história. Porque a linguagem do livro ela é muito diferente da do quadrinho, né? A pessoa ela entra no universo de uma outra forma quando ela está lendo. Eu vou dizer que é uma responsabilidade enorme, gigante, trabalhar com personagens de outras pessoas. Eu vou dizer que você toma mais cuidado quando você vai escrever, quando entra personagens de outras pessoas, você toma mais cuidado até do que com seus próprios personagens. Porque é uma responsabilidade muito grande, você não pode errar com aquele personagem, você tem que trabalhar ele de uma forma que o leitor vai se apaixonar por ele mais até mesmo do que pelos seus próprios, porque é como se você estiver cuidando do filho dos outros, né? Você tem medo, ai meu Deus, se acontecer tal coisa, o que a pessoa vai falar de mim, o que a pessoa vai pensar que eu estou fazendo com o filho dela? Personagem é a mesma coisa, né? E o legal de colocar piratas na próxima aventura é que pirata é aventura total, né? Eu vou ter outros personagens que são do mar, que vão entrar, que vocês vão conhecendo depois nas próximas entrevistas. E quando entrou os piratas,
Eles não são super-heróis, beleza, são anti-heróis. Eles estão se encaixando perfeito porque eu estou fazendo na história agora. E as cenas onde vão entrar os piratas, essas cenas elas vão ser mais, elas vão ter bastante humor, elas vão ter aventura. Então, o leitor ele vai ficar preso na história e os piratas eles estão, o que eles estão aprontando nessa história. Eu tô falando mesmo para deixar ser curioso mesmo, eu não vou falar nada muito além disso. O que eles Eu estão, já estou curioso. esses caras, esses piratas, eles vão trazer um problema pro universo. Pra vocês terem uma ideia. Eu não posso falar além disso. E sempre com muito humor. As cenas são muito legais. Tem cenas em que eles brigam entre eles. Tem cenas em que eles tentam trapacear eles mesmos, entre eles mesmos. Mas enfim, não posso ir além disso. E nós vamos falar um pouquinho agora dos piratas, mas antes de falar dos piratas, o Marcão ele vai desenhar, vai começar a desenhar aí uma cena, aí uma fanart, colocando o Capitão Barba Suja junto com o Rudamon. Ele vai começar a desenhar aqui durante a entrevista e quando estiver pronto, nós vamos colocar na pasta de fanarts da Liga Ruda Mônica, tá? Lá na fanpage da Liga Ruda Mônica no Facebook, que eu vou deixar também o link aqui, tá bom? Marcão, vamos começar a falar dos personagens então? Eu vou puxar aqui na tela os personagens aqui e você vai falar um pouquinho de cada um deles. Aí depois eu vou colocar os slides enquanto você desenha. Bom, tá Deixa eu te aparecendo aqui falar. na tela. Posso falar outra coisa antes? Pois não, deixa eu colocar você aqui. Bora lá. Então, assim, em relação ao que você estava falando, eu nunca pensei assim, né? Como um personagem, um filho. Todo mundo pensa assim. Eu nunca tive esse pensamento, mas quando você começa a mexer, como você está fazendo, mexendo nos personagens e fazendo, e eu não estou sabendo de nada do que você está fazendo, realmente a gente fica, opa, será que ele vai. Como é que ele vai fazer? Se ele vai seguir direitinho, porque tem algumas coisas. Os piratas eles são muito ecléticos, né? Tem muita coisa que dá para você mexer, que dá para você transformar, mas tem algumas coisas que são, né? Que alguns personagens que a gente cria que eles têm o jeito deles. Exato. Então é o curioso, o que será que ele vai fazer? Então, e a ideia que eu quero completar aqui, que eu não falei muito, a ideia dos personagens, dos piratas, foi minha paixão pirata por causa da aventura. Mas o que eu fiz, na verdade, nos quadrinhos foi uma coisa puxada para o cartoon, puxada para piada, puxada para diversão. Então, os piratas, né, tem a ver com. Acho que o Demetrio está pegando bem a ideia a minha ideia dos piratas, que é isso. Eu faço. Tem umas coisas sérias, críticas políticas, inclusive, né, como eu já comentei aqui, tem críticas sociais, e tem muita coisa que é coisa de pirata, coisa de tirar sarro, coisa de. Eles tiram sarro, eu faço o próprio pirata tirar sarro dele mesmo, né? Eles brigarem entre si, isso tem de monte, né? Então acho que o Demetrio já pegou muito isso aí, essa ideia, né? De ser uma coisa de você. Eles são assim, aventureiros, espertos, malandros, mas meio bobos, meio trapaceiros, meio bocó, eles são tudo isso junto, né?
Então, é muito essa ideia que eu quis colocar, juntando a parte de aventura com humor, né? Que às vezes eu brinco que eu não sei se eu realmente consigo fazer humor, mas já vi gente rindo lendo a historinha, então tudo bem, deu certo. E aí, para mim é uma grande diversão. É essa a ideia do pirata. Eu comecei a falar, oh, tem que ser um negócio que, inclusive a gente tinha um prazo rápido lá, para mim era rápido, né? E eu falava, bom, então tem que ser uma coisa que eu vou desenhar legal, curtinho, né? Então, essa é outra coisa legal de falar, que os personagens, ele tem, eu decidi por um estilo de desenho. Muita gente demora para entender, ele só desenha isso. Não, se olhar meu universo, olhar as minhas partes, vai ver o quanto diferente é meu desenho. E eu escolhi o pirata ser assim, com essa coisa chapada, branco e preto, chapado, não tem textura, não tem volume quase, né? E até, inclusive, já uma vez a Sônia Luitem falou, nossa, tem uma pegada barroca, né? Nossa, que louco, que ideia, barroco. Então, ele tem esse jeito meio tosco, né? De propósito, que é essa ideia do pirata ser esse tosco que ele é pensando só na grana, pensando só em se dar bem, e até a moral dele vai lá embaixo, desde que ele saia com um cobrezinho no bolso, né? É meio por Cara, aí. muito legal. E você me mandou uma descrição muito bacana, bem sintetizada, além das conversas que a gente teve durante os dias em que a gente foi combinando de colocar os seus personagens na minha próxima história, que me clarearam bastante a ideia para botar bastante humor nas cenas em que estão os piratas. E esse jeito deles serem causa assim. Vão ter cenas em que vão ter confusões, e essas confusões vão ser fundamentais para deixar o leitor nervoso e falando: não, esses caras fizeram isso, e agora? O que vai acontecer depois? Quem que vai resolver esse abacaxi que eles colocaram que vai ter que ser descascado? São personagens riquíssimos que dá para. A gente começou a princípio, eu ia usar uns 2 ou 3, mas na medida que eu fui escrevendo, eu acabei usando todos e ainda estou usando. Porque as cenas com eles, elas são muito legais, elas dão aquela coisa divertida no livro. Porque um livro ele tem que ter de tudo, né? Ele tem que ter a parte triste, ele tem que ter a parte de aventura, ele tem que ter a parte de mistério, e ele tem que ter a parte de humor. E os piratas, eles estão dando conta, justamente por eles serem ecléticos, né? Eles estão assim dando conta do recado em cenas em que eu preciso de ter personagens ecléticos, né? E está sendo uma experiência fantástica escrever histórias usando personagens de outros artistas e outros criadores junto com os meus, porque já dá uma mastigada de eu ter que criar personagens novos, né? Os personagens já têm nome, já têm característica física e psicológica, eles têm tudo que eu preciso ali, é como se você estivesse fazendo um bolo, né? Uma receita de bolo, e aí você precisa de alguns ingredientes. E os seus personagens, eles têm ingredientes fantásticos para colocar numa história de literatura, que eu achei fantástico mesmo. E nós vamos começar a falar deles agora. Aí é o seguinte, eu vou falar 3 personagens teus. Aí, enquanto você vai falando sobre eles, eu vou passando uns slides aqui de imagens do seu trabalho, e aí você vai fazendo o desenho aí e falando pra gente, tranquilo, dos primeiros 3 piratas, beleza? Tá bom. Vamos lá, então. Os Você quer que eu assobie e chupa a cana, né? Oi? Você quer que eu assobie e chupa a cana ao mesmo Isso, tempo, exato. né? Aqui é aquele, quem sabe faz ao vivo, apesar do programa ser gravado, neste exato momento você está ao vivo, eu sei que você sabe. Vamos lá então.